Quem deve ficar com as últimas vagas que restam na Fórmula 1? Atualmente no grid a gente tem 4 vagas que ainda não foram confirmadas para a temporada que vem, de 2026. Na teoria são 6, mas as 2 da Mercedes estão bem encaminhadas para serem o George Russell e o Kimi Antonelli. É só uma questão de fato formal até que seja anunciado os 2 pilotos renovados para a próxima temporada. Do George Russell envolve algumas questões de salário e contratual, e na parte do Kimi Antonelli também questões da longevidade do contrato dele. O que faz com que a gente tenha de fato apenas 2 equipes para definir de fato as suas vagas para 2026. A Alpine com o segundo carro, já que o Gasly está contratado para a próxima temporada e mais alguns anos, e a Red Bull, que só tem o Verstappen fechado para o primeiro carro, e ainda tem que decidir quem vai ser o piloto do segundo carro da Red Bull e dos 2 carros da Racing Bulls. Você já tem nomes que estão bem encaminhados, mas ainda assim existem algumas possibilidades para as 2 opções, para as 2 equipes, de nomes vindo de fora da Fórmula 1. E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, quem que vai ficar com cada uma dessas vagas. Começando pela Alpine, que é com quem a gente tem o caminho mais claro, mais bem desenhado aqui, porque o Briatore já declarou publicamente que só tem 2 opções para essa vaga, ou é Franco Colapinto ou é Paul Aron. Está rolando então nos bastidores da Alpine essa briga direta entre os dois para ver quem fica com essa última vaga da Alpine para 2026. A Alpine tem um teste privado, no qual alguns pilotos, inclusive da própria academia, participaram, entre eles Jack Durham, entre eles Kushmaini. Teve até lá a questão do empréstimo da McLaren com Alex Dunit, que ele poderia ser um candidato para a vaga da Alpine, mas isso também não saiu do papel. O Briatore foi bem claro e falou que a vaga está entre o Franco Colapinto e o Paul Aron, o que também fecha a porta para um nome que a gente vai discutir mais para frente aqui no vídeo, o Yuki Tsunoda. Significa que ele não tem uma chance real de estar disputando essa segunda vaga da Alpine, pelo menos até o momento, pelo menos o que diz o site The Race sobre a situação da vaga da Alpine. E o fato é que o Briatore é um cara muito de sentimento, ele tem que gostar de você. Se ele gosta de você, ele vai te defender, ele vai colocar o seu nome em alta para você ter uma oportunidade de estar nas equipes dele. Se ele não gosta de você, não importa o que aconteça, você não vai conseguir convencer ele do contrário. A gente tem o próprio caso do Jack Durham, que já entra demitido na situação dele, porque o Briatore não gostava, não queria o Jack Durham, não via um potencial nele, e por isso não deu mais chance pro Jack. A grande chance, né, quem foi defendido pelo Briatore foi o Franco, que entrou no lugar do Jack com aquele suposto contrato de 5 corridas, que na época mesmo eu já fiz um vídeo falando que particularmente eu não acreditava que seriam só 5 corridas, porque o Briatore defendia ele, e tava certo, apesar de um começo bem abaixo do Franco Colapinto, apresentando muitas dificuldades em conseguir acompanhar o Gasly, e ele não conseguiu fazer isso. Ele batia o carro toda a corrida, ele não conseguia andar rápido, ele se classificava muito mal, mas ainda assim em situação de corrida, apesar de todas essas coisas ruins, ele não ficava tão atrás do Gasly assim. Quando a gente compara a situação de resultados de corrida, ele diretamente com o Gasly, dá pra perceber claramente que ele conseguia acompanhar o Gasly nas primeiras corridas. Quando a gente pega 5 primeiras corridas, 2 vezes inclusive ele até consegue terminar na frente do Pierre. Em 2 ocasiões ele termina atrás, algo que não mudou necessariamente quando a gente pega as últimas 5 corridas. A gente vê que em 2 ocasiões, mais uma vez, ele consegue terminar na frente do Gasly. E tirando ali o GP da Bélgica, que foi uma grande corrida do Gasly, o Franco Colapinto acabou ficando muito mal na 19ª colocação contra a 10ª do Pierre, a gente vê que ele consegue já acompanhar em resultados de corrida. E esse era um ponto importante, ele tá andando próximo, mesmo quando ele termina atrás, com exceção do que aconteceu na Bélgica, ele consegue terminar pelo menos uma posição atrás do Gasly, ele consegue terminar colado no companheiro de equipe. E esse é um ponto muito positivo para ajudar a defender o Franco. Agora, por outro lado, o Paul Aron é um piloto que sempre teve essa promessa, sempre foi alguém que teve esse talento para chegar na Fórmula 1, participou de academias como da Mercedes, por exemplo, mas acabou não tendo sucesso por lá, acaba vindo então para a Alpine, onde também não tem tanto essa porta de entrada para que ele consiga uma oportunidade na Fórmula 1. Essa talvez seja a oportunidade mais clara que o Paul Aron tenha tido e vai ter na carreira dele de conseguir uma vaga. E alguns testes privados realizados pela própria Alpine até vão poder servir como esse meio de comparação, para poder botar o Aron e o Franco Colapinto lado a lado e entender quem é o melhor nome. Só que o Aron entra nessa disputa com uma grande desvantagem em relação ao Franco por alguns fatores. O primeiro, a experiência. O Franco já correu muito tempo na Fórmula 1. Essa temporada aqui, todas as corridas que ele participou, mais as que ele participou no final da temporada passada. Enquanto o Aron só tem experiência de treinos livres, testes privados. Então isso dá uma vantagem pro Franco. Claro que se o piloto for mais rápido, isso vai fazer diferença. Mas se o Aron foi só um pouquinho mais rápido, uma vantagem nem tão considerável assim, a vantagem fica pro Franco por já ter
essa experiência nos carros de Fórmula 1, por estar evoluindo gradualmente, estar aos poucos se adaptando e se acostumando com o carro, conseguindo entregar resultados melhores, e também até ter recebido um elogio do Flávio Briatore recentemente, com ele dizendo que pilotar na Alpine é uma grande responsabilidade. Você está correndo numa equipe de fábrica, você está trabalhando com muitas pessoas. E o Franco tá evoluindo nisso, ele tá conseguindo se adaptar e entregar um feedback melhor, entregar um resultado melhor. Talvez o problema do Franco fosse que ele realmente precisasse se adaptar numa cultura nova. Ele cresceu na academia da Williams, com um carro diferente, com um motor completamente diferente, e teve que se acostumar de forma brusca numa equipe completamente nova, num mundo completamente novo. E diferente do que ele teve que enfrentar na Williams no ano passado, que ele só chegou sem nenhuma pressão, a vaga não seria dele independente do resultado, aqui na Alpine ele chegou num ambiente completamente novo, numa situação que ele precisava entregar resultados para salvar a carreira dele. E agora ele finalmente vem conseguindo mostrar a qualidade que a gente viu do Franco no final da temporada passada correndo pela Williams. E além de todos esses fatores, tem a questão financeira, que o Paul Aron não consegue competir com o Franco. O Paul Aron não tem a mesma quantidade de patrocinadores e o apoio financeiro que o Franco consegue trazer para a Alpine, especialmente nesse projeto novo que eles vão estar desenvolvendo no ano que vem, agora em parceria com a Mercedes, usando o motor Mercedes nos carros da Alpine. Então qualquer investimento, qualquer centavo a mais faz diferença para o desenvolvimento desse carro. Por conta disso, a presença ali do Franco, para mim, é muito mais viável e faz muito mais sentido. E eu acredito que o Franco Colapinto deve ficar com a segunda vaga da Alpine para 2026. Agora a gente tem mais uma equipe que tá vivendo esse dilema, que é a Red Bull. E a Red Bull não tá vivendo esse dilema só com uma vaga, mas sim com 3. Eles têm que definir quem vai correr nos 3 carros que eles ainda têm disponíveis na Fórmula 1 para 2026. O segundo carro da Red Bull, companheiro de equipe do Max Verstappen, e os 2 carros da Racing Bulls. A única certeza, 100% de certeza que a gente tem é de que o Hadjar vai estar pelo menos em algum dos 2 lugares. E ao que tudo indica, como companheiro do Verstappen no segundo assento da Red Bull principal. O The Race trouxe a notícia de que o Hadjar teria já fechado com a Red Bull depois do GP da Itália, inclusive no mesmo GP em que teria rolado uma festa particular da Racing Bulls para comemorar o pódio dele no último GP, que foi na Holanda. O último GP no caso de quando aconteceu o GP da Itália, e inclusive o Lawson nem teria sido convidado para essa festa. E depois o jornal alemão Amus até fez uma entrevista, fez algumas perguntas pro Hadjar, falando quem ele acha que seria o companheiro de equipe dele no ano que vem, e o Hadjar respondeu que ele não sabe, mas tem uma ideia. Então, com 2 sites tão fortes trazendo essas informações e bancando essa notícia, muito provavelmente o companheiro de equipe do Verstappen na Red Bull no ano que vem vai ser o Isack Hadjar, e seja talvez só uma questão de tempo e formalidade até que isso seja anunciado. Mesmo que ele tenha ficado atrás dos 2 concorrentes pela vaga, o Tsunoda e o Lawson, na última corrida no Azerbaijão, ainda assim, quando a gente pega o geral do ano, ele vem sendo o segundo melhor piloto da Red Bull na grande maioria das corridas. O que leva a gente então para as 2 vagas da Racing Bulls. E a resposta até poderia ser óbvia, você tem o Yuki Tsunoda e você tem o Liam Lawson, coloca os 2 lá embaixo. Só que tem 2 motivos para isso não ser uma resposta tão óbvia assim. A primeira delas é o que vem sendo falado há muito tempo já, que é o fato da Red Bull tentar forçar o Arvid Lindblad na Fórmula 1 já a qualquer custo. Hoje ele já tem essa capacidade, o Arvid Lindblad já tem todos os requisitos mínimos para pilotar um carro de Fórmula 1, desde idade até pontos na superlicença, então ele teria a capacidade de assumir o carro da Racing Bulls na temporada que vem. Apesar da temporada na F2 dele não ser a mais brilhante de todas, mesmo com ele já vencendo uma corrida sprint, a Red Bull confia muito no potencial do Arvid e ele vive até uma situação parecida com o Antonelli, que ele veio muito cedo subindo as categorias, não na mesma proporção que o Kimi, mas ainda assim ele é um piloto muito jovem já competindo na Fórmula 2, o que poderia explicar os resultados dele, já que o Kimi também teve essa dificuldade na Fórmula 2, depois de dominar as categorias de base, vencendo todas as Fórmulas 4, todas as Fórmulas regional que ele competiu, ele teve uma dificuldade ali por conta da inexperiência, a mesma coisa que o Arvid vem tendo, apesar do Arvid ter seguido de forma mais gradual a escadaria na Fórmula 1. O fato é que a Red Bull acredita muito no potencial dele, tanto que, assim como a Mercedes fez com o Kimi, eles foram lá e pediram para a FIA liberar a superlicença dele antes dele completar 18 anos, caso precisassem usar ele em alguma corrida, caso algum piloto não pudesse participar, e colocar ele no grid, colocar ele na Racing Bulls. Então, por conta de todos esses fatores, por conta de grandes sites apoiando, defendendo essa ideia do Arvid, eu acredito que ele sim vai estar na Racing Bulls no ano que vem. O que cria então essa guerra direta entre o Tsunoda e o Lawson pela segunda vaga? O fato é que os 2 pilotos estão com o nome completamente queimado dentro do sistema da Red Bull.
o Lawson por conta daquele começo de ano tenebroso que ele teve como companheiro do Verstappen, fazendo péssimos 2 finais de semana antes de ser rebaixado para Racing Bull em troca do próprio Yuki Tsunoda, que sobe para Red Bull, e nas primeiras corridas do ano ele não conseguiu entregar bons resultados ainda assim na Racing Bull, demorou um pouco para ele conseguir recuperar a confiança, que só veio lá por volta do GP de Mônaco, onde ele começou a entregar bons resultados. E desde então ele vem melhorando gradualmente, ele vem melhorando progressivamente. A gente pode ver que era uma grande dominância do Hadjar no começo ali da temporada pra cima do Lawson, ele sempre terminava na frente do companheiro de equipe, e nas últimas provas o Lawson vem conseguindo devolver na mesma moeda, ele vem conseguindo competir e enfrentar, terminar na frente do Hadjar uma corrida ou outra. Inclusive, se a gente pega os últimos 5 GPs, na verdade, o Lawson terminou mais na frente do Hadjar, concluiu mais provas na frente do Hadjar do que o contrário. O que mostra que o Lawson vem tendo essa evolução, vem mostrando mais ritmo, vem mostrando um nível que a Red Bull esperava dele quando subiu ele para a equipe principal. O problema é que isso tá vindo muito tarde e o Hadjar já construiu um nome para ele dentro do sistema da Red Bull, enquanto o Lawson ainda tem que limpar o nome dele. O fato é que hoje, pelo menos, ele tá numa guerra particular contra o Tsunoda. E toda corrida que ele termina na frente do Tsunoda é um resultado positivo para ele. Inclusive no GP do Azerbaijão, que ele termina uma posição na frente do Yuki. E esse é um ponto que pesa muito para cima do nome do Tsunoda, porque mesmo quando ele tem um bom final de semana, mesmo quando o Yuki consegue fazer bem as corridas dele, ele ainda termina atrás de uma Racing Bull. E isso pesa muito contra o Yuki, isso joga ele lá pra baixo nessa discussão de quem deve ficar com essa vaga, porque mesmo quando ele tem um final de semana bom, ele ainda termina atrás de uma Racing Bulls. E o fato é que o Christian Horner, que não trabalha mais na Red Bull, não tem mais esse poder de decisão, no final da temporada passada já tinha dito que um 5º ano na Racing Bulls era coisa demais, referindo-se o Yuki Tsunoda e a situação dele na equipe. Então isso também gera indicativo de que lá dentro estaria saturado o nome do Tsunoda. E se ele não conseguisse provar, se ele não mostrasse que merecesse estar na Red Bull, não tinha motivo para ele continuar na equipe. E o fato é que todas as outras vagas do grid estão completamente fechadas, estão seladas para 2026. Então a única chance que o Tsunoda tem de ficar na Red Bull é tentar provar que ele merece pelo menos essa vaga da Racing Bulls, mas comparando, quando a gente pensa nos próximos anos, no futuro, no desenvolvimento de quem pode estar na Fórmula 1, faz muito mais sentido você manter o Lawson na segunda vaga do que o Yuki. Apesar de que mesmo que a Red Bull não acredite mais no Lawson, de que ele pode voltar para a Red Bull principal, ainda assim faz mais sentido você manter o Lawson na segunda vaga pelo trabalho que ele vem fazendo, sendo melhor inclusive que o do próprio Tsunoda, e você pode deixar ele ali para servir como um benchmark, como uma comparação ali, né, uma régua pro próprio Lindblad na primeira temporada dele. A Red Bull tem muito desse senso imediatista, eles gostam que os pilotos performem agora, não dão esse tempo para eles evoluírem, para eles se adaptarem, então é importante para eles ter um piloto ali que esteja fazendo um bom trabalho, esteja entregando um bom resultado, como é o caso do Lawson, para que ano que vem, caso se confirme a vinda do Lindblad, eles tenham alguém que possam comparar o Arvid na primeira temporada dele da Fórmula 1, alguém que eles olhem e possam fazer essa comparação direta para entender se ele tá fazendo uma boa primeira temporada ou não, e então saber se vale a pena continuar apostando nesse piloto. E por conta disso, eu acredito que assim ficam as vagas da Red Bull. Isack Hadjar na Red Bull como companheiro do Max Verstappen, e Liam Lawson e Arvid Lindblad como pilotos da Racing Bulls, com o Yuki Tsunoda perdendo a sua vaga na Fórmula 1. Mas aí tá, como eu acho que vai ficar as vagas da Fórmula 1 em 2026. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, se você concorda, discorda, alguma coisa que você mudaria do que eu disse. Eu quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião. Quero deixar aquele lembrete para você também que gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. E também 2 lembretes rápidos. O primeiro, Arthur, o seu vídeo é o próximo, não precisa se preocupar. E o segundo é que se você quiser ajudar o clube de outras formas, você pode fazer isso se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, porque ajuda muito a poder continuar produzindo esses conteúdos para vocês. E vocês vão poder decidir temas de vídeos, além de ter prioridade de participação nos vídeos, como um vídeo que vai sair na semana que vem, envolvendo os comentários de vocês. Os membros já sabem qual que é, porque a pergunta saiu primeiro para eles, mas logo sai para todo mundo, para poder participar nos vídeos do clube. Mas eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.